Olá, professor. Eu sou a Gabriela Kuhn. Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação Aplicada da Unicinos, sou aluna do primeiro semestre e vou apresentar o meu trabalho para o senhor. Bom, eu escolhi fazer o trabalho sobre o Sudoku Puzzle. Esse trabalho ele foi, então, subdividido em 3 partes. A primeira parte é a modelagem do problema com uma busca, problema de busca. Depois, a criação dos 2 algoritmos, um algoritmo de busca cega e um algoritmo de busca heurística, e, por fim, as conclusões e os resultados e as conclusões desses resultados. Bom, vou falar um pouquinho do paper e depois rodar o código. Eu faço uma introdução, então, uma pequena explicação de como que se joga o jogo, né? E também uma pequena explicação sobre a diferença entre um algoritmo de busca cega, que é aquele que não vai considerar informações prévias para performar a próxima etapa, e o algoritmo de busca heurística, que vai considerar informações para fazer, então, o próximo movimento. Para modelar o Sudoku, primeiro a gente olha para o tabuleiro para entender que tipo de informações, que tipo de variáveis eu vou ter ali, e olhando então para as regras do jogo em si, para entender quais são as restrições que eu vou ter para esse jogo e os possíveis heurísticas que eu posso aplicar nele. Logo em seguida, então, a gente vai fazer um algoritmo de busca cega e um algoritmo de busca heurística. Para os 2 algoritmos, eu usei busca em amplitude, porque é um algoritmo que tende a ser menos eficiente. Então, para os 2 eu usei o mesmo algoritmo de busca para entender se a heurística mesmo que foi aplicada iria surtir algum efeito. E também porque, como é um algoritmo de menos eficiência, eu achei que no tempo ia dar uma diferencinha boa para comparar depois. Mas a ideia é que eles vão criar os estados e vão analisar esses estados. Então, para a heurística, a gente pode pensar que quanto menos estados eu tiver para analisar, melhor vai ser a performance desse algoritmo. E foi baseado nisso que foi criado o algoritmo de heurística. A heurística utilizada, então, foi a heurística de Mean or Mean Values, que é aquela heurística que vai considerar qual é a variável que tem o menor número de valores possíveis para seguir com a próxima etapa. Então, no caso do Sudoku, a variável que ele vai olhar é a variável linha e coluna. Então, ele vai, diferentemente do busca cega, que vai pegar o primeiro espaço livre no tabuleiro e vai averiguar quais são as opções que tem para colocar naquele espaço, o algoritmo da heurística, nesse código, ele vai olhar para o espaço do tabuleiro que tem menor opções de valor e vai criar um estado a partir disso, e aí vai entender os valores que podem ser colocados ali. Bom, agora passando um pouquinho para o código, eu vou rodar ele aqui no level 1 mesmo, só para entender como é que ele funciona. Esse algoritmo está no GitHub, e ele também está comentado, e eu vou comentar um pouquinho sobre ele depois. Mas eu analisei 2 coisas. Além do tempo, eu analisei também o número de estados que o algoritmo analisou naquele momento. Porque é nisso que a heurística é baseada, é nisso que a heurística se baseia para fazer uma performance melhor em relação ao tempo mesmo. Então, nesse caso do algoritmo level 1, ele criou, então, 284 estados e ele foi muito bem, assim. A gente pode ver que o algoritmo
da heurística, desculpa, aquele lá de cima era a busca cega, o algoritmo da heurística, ele criou um pouco menos de estados, 45, e também o segundo foi muito parecido. Mas conforme a gente vai acrescendo a dificuldade, ele vai ficando discrepante a diferença entre os dois. Eu vou pegar aqui o algoritmo de level 3 para rodar, porque eu tenho uma conclusão interessante sobre esse level 3 e level 4 aqui. Falando então dos resultados observados. Então a gente usou 5 níveis de Sudoku e os critérios então foi o número de estados analisados e o tempo, né? E uma coisa interessante de se concluir, de se notar, é o seguinte: o algoritmo heurístico ele sempre foi melhor, né? Se comparar o heurístico com uma busca cega, ele é sempre melhor para resolver o mesmo Sudoku. Mas não necessariamente significa que se a gente pegar o algoritmo heurístico e comparar com os levels e o blind search comparar com os levels, eles vão ser proporcionalmente melhores da mesma forma. Por exemplo, só para me fazer entender melhor. Se a gente olhar aqui para o número de estados analisados, a gente vai ver que esse level aqui, ele está de acordo com o número de estados que a busca cega criou. Mas se a gente for olhar aqui para o heurístico, a gente vai ver que para o level 3, o heurístico achou muito mais estados para analisar. Então, na teoria, ele achou muito mais difícil esse aqui do que o próprio level 4 aqui. Então, não necessariamente os níveis de dificuldade vão ser os mesmos. Então, daqui a pouco um algoritmo vai se dar melhor com um Sudoku do que o outro. E isso foi uma surpresa, na verdade. Então, essa é a primeira conclusão que a gente chegou, né? Olhando aqui, então, para o código em si, o sudoku.py é o arquivo que vai resolver. Os Sudoku samples vão ter, então, os levels analisados e o blind search heuristic é onde o código, o algoritmo está implementado. Se a gente for olhar aqui, então, por exemplo, para o algoritmo heurístico, qual é a diferença? Quando ele vai selecionar o espaço, ele vai fazer uma análise de qual que é o espaço onde eu tenho o menor número de opções para colocar lá. E aí, então, ele vai colocar um valor e vai criar um novo estado. O algoritmo de busca cega, não. Ele vai selecionar o espaço só pegando o primeiro valor vazio e aí criando estados com os valores que estão lá. Por isso que o algoritmo heurístico, ele gera bem menos estados para analisar em bem menos tempo, né? Os dois, eles fazem, então, a busca em profundidade, que é basicamente eles criam uma fila com os nós e vão analisando até terminar essa fila ou até achar a solução. Outra conclusão, então, é a seguinte. Se a gente olhar para o algoritmo de level 5, a gente vai ver que 20 segundos para a busca heurística é um tempo bastante alto para a computação. Então, esse algoritmo ele ainda pode ser melhorado. Por exemplo, se a gente acrescentar outros métodos de heurística, ou ainda se a gente fizer, em vez da busca em amplitude, fazer uma busca em profundidade, que tende a ser mais eficiente. Mesmo assim, a heurística aplicada, ela foi bastante útil neste caso, porque ela diminuiu consideravelmente o número de estados para se analisar, o que baixou muito o tempo de análise e foi uma boa heurística, uma boa solução de heurística para esse tipo de problema. Então é isso. Muito obrigada e bom trabalho, senhor.